Gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre esse assunto tão complexo que é a maternidade, gente. Desculpa a demora de ter vindo falar desse assunto aqui, porque, de verdade, gente, é um assunto tão complexo que, eu demorei mais de um ano pra conseguir entender algo e vim aqui falar com vocês, falando francamente sobre tudo que essa experiência nos traz, né? Tudo, antes de mais nada, eu quero te dizer assim, não se culpe, é um período assim, na maternidade, acho que logo no princípio a gente sente muita culpa de tudo e eu acho que não se culpe se você não conseguiu amamentar, não se culpe se você acha que você tá, uma livre demanda total, né? Porque no meu caso, eu escolhi amamentar, né, e também por conta de vários fatores que eu preferi isso. E eu sei que tem muitas mães que têm dificuldade na amamentação, entende? Mas, cara, calma, se respeite o seu corpo, seja fiel à sua essência, sabe? Porque querendo ou não, gente, se a gente foge muito do que a gente é, a gente sofre mais, né? Então é um período que não dá tempo pra gente ficar sofrendo. Eu acho que a gente tem que ser fiel nessa questão, porque logo no início da maternidade tem o puerpério, e aí é onde desencadeia a depressão, que eu acredito que pode ser também devido à culpa, ao excesso de culpa que a gente sente, né? E se a gente não sente muito apoiada e de repente a mãe já tá com dificuldade, os peitos estão doendo, teve uma cesárea, teve um parto normal ou complicado, entende? E aí ela tem que voltar a trabalhar, ela já tem que se preparar psicologicamente, entendeu? E de fazer esse desligamento do filho, ai, não é fácil, gente, eu confesso. Bom, como vocês já conhecem a minha história, de que eu escolhi ficar em casa, então eu lutei para amamentação, sofri, chorei, doeu, sangrou, fez calo e tudo mais. Tem sim antes uma preparação do peito, mas sabe, quando você é mãe de primeira viagem, você não tem experiência, você não sabe o que vai acontecer. E talvez você quer conhecer para você, né, ter experiência. Me falaram, olha, tem essa pomada, tem isso. Bom, cada um escolhe. Eu preferi passar por tudo isso, né? E o trabalho de parto também, que foi cansativo, que eu decidi passar por esse processo de trabalho de parto, tentar um parto normal, ao invés de marcar. E sempre me falaram, cara, marca, você vai chegar lá arrumadinha, plena, maravilhosa, entendeu? Você não vai precisar passar pelo processo. Mas como tudo tava indicando que o bebê tava tudo no local certo e tal, blá, eu acreditei e beleza, fui até o final no trabalho de parto. Me culpei por não ter conseguido ter um parto normal, por ter tido tanto sofrimento, fiquei toda descabelada, entendeu? Toda sem maquiagem, cansada, e depois desse processo ainda você vai ficar várias e várias noites acordada, entendeu? Com uma cesariana, que não é fácil, porque você tem que se movimentar o menos possível, né? Claro, fazer uma caminhada de leve, mas, pô, ficar levantando da cama já não é uma coisa tão fácil, que requer esforço, que é pegando o bebê, colocando no berço, tirando. Então, é um processo que vai fazer com que você fique mais achegado ao seu bebê. Aí, esse ato, né, esse hábito de você ficar com o bebê mais, né, com ele mais tempo, ou seja, vai acarretar pra você que ele vai ficar mais apegado, que é bom, mas que é lá na frente, né, agora, que eu tô vendo que eu sou super apegada com minha filha, então eu vejo um lado ruim disso tudo. Ou seja, né, há suas vantagens e desvantagens. Então, gente, me desculpem, falando só francamente aqui, se por acaso alguma mãe, mas assim, é que realmente a gente se sente julgado, né? Se sente super julgado por qualquer coisa que a gente fale, que a gente pense. E é algo tão particular, né? Assim, eu respeito todas as mães. No meu ponto de vista, eu vejo que cada um faz o melhor que está ao seu alcance, sabe? E eu acho que a pessoa tem que ser fiel realmente ao seu sentimento. Igual, por exemplo, na alimentação, eu vejo uma dificuldade, né, na hora de oferecer frutas. Então, porque é uma coisa que a gente não tá habituado a comer frutas. Aí você tá lá comendo seu pãozinho gostoso. E pra mim, assim, poxa, se eu tô comendo, por que eu não posso oferecer pra minha filha? Só que eu não quero comer frutas, entende? Então, eu sei que é um processo e tal, mas às vezes eu tô comendo meu pãozinho e vejo minha filha comendo banana, e eu fico, poxa, pãozinho é muito mais gostoso, né? Mas o saudável, eu quero oferecer primeiramente o saudável pra minha filha, né? Em vez de oferecer uma bolacha, eu vou oferecer pra ela primeiro um alimento mais
saudável possível, próximo da terra e tal, né? Tem muitas mães que vai oferecer pro seu filho o que tem na mesa. E realmente, cara, o importante é você alimentar o seu filho, sabe? Da forma que você acredita, do melhor do que você tem aí dentro da sua casa. Ah, eu tenho leite de vaca, é só isso que eu consigo pro meu filho. Ok, entendeu? Não se culpe, sabe? Não entra nessa paranoica, porque, infelizmente, estamos numa sociedade tão cruel, né? Que o povo tá te julgando. Aí, ai, você deu uma batata pro seu filho, batata frita, nossa, cara, você vai morrer. Você deu um pão de queijo pro seu filho. Enfim, cara, na minha opinião, eu, Karina, faço por onde, sabe? Dar o alimento mais saudável possível pra minha filha até os 2 anos de idade. Depois eu sei que ela vai pra uma escolinha, ela vai pra uma creche, vai ter acesso a essas coisas que eu não queria, né? Mas enfim, eu respeito a decisão de todas as mães, porque eu acho que cada uma faz o que está no seu alcance. E se todo mundo pensasse dessa forma, né, o mundo seria tão melhor. E cada um pensa de um jeito. Um acha que o aconchego é melhor, sabe, dar carinho, dar afeto. O outro acha que é melhor não ter tanto apego, porque fica mais fácil. Eu, particularmente, acho também, sabe, que... Bom, eu dei muito colinho, muito aconchego, só que agora eu tenho que me distanciar um pouquinho, né? Pra mim fazer as minhas coisas, e acho que é um pouco difícil mesmo fazer esse desapego, porque aí ela realmente vai perceber que somos diferentes, sabe? Que não estamos mais ligadas, e isso causa, assim, um certo sofrimento. Eu acho que crescer dói, né? Eu vi uma frase... que crescer dói, então eu acho que pra qualquer idade, né, evoluir, né, você tá lá ganhando músculo na academia, você vai sofrer pra ganhar esses músculos, não é? Dói. Então, crescer dói, vai inchar lá seus musculozinhos, crescer dói, acho que é a mesma coisa pra criança, cresce o dente, dói, o crescimento em si dói, a gente se sente tão inseguro, né, tão sozinho, e a gente percebe que somos só a gente sente nossa dor, entendeu? Se não fosse a empatia, a gente não se sentiria tão abraçado pelas pessoas, né? Enfim, gente, eu sei que é um assunto bem complexo, que há uma discussão muito grande aqui na internet, e a gente recebe vários palpites, sabe? Quando a gente cuida muito, porque é muito, tá mimando muito. Quando a gente também deixa um pouquinho de lado, nossa, é desleixada, não se importa. Aí deixou com o pai, foi cortar o cabelo, não levou o filho. Ou seja, foi cortar, foi fazer a unha. Cadê seu filho? Tipo assim, né? Você tem que responder, você vai no médico. Enfim, a pessoa te encontra, mas cadê? Ai, você vai voltar a trabalhar, o que você vai fazer com a sua filha, sabe? Uma cobrança, assim... excessiva, mas acho que não dá pra gente entrar nessa paranoica de tanta cobrança num processo tão difícil da nossa vida. Acho que consegue ser mais difícil do que uma relação a dois, gente, sabe? No começo, sabe? Porque é um costume, adaptação, é uma mudança radical na vida do casal, na sua vida, porque você vai ver que principalmente, eu falo isso porque principalmente quando você não conta com a ajuda de ninguém, né? Por exemplo, né, eu não tenho mais a minha mãe, não tenho os avós da Evelyn, entendeu? Então, quer dizer, eu não conto com a ajuda de ninguém. Quando você consegue contar com a ajuda de um irmão, de uma amiga, de alguém, isso já se torna um pouco mais fácil. Não que, né, vai mudar alguma coisa, porque eu acho que a preocupação é a mesma, entendeu? E é uma responsabilidade que não é do outro, é sua. E aí você vai transferir essa responsabilidade para outra pessoa, até porque você tá deixando a sua joia mais preciosa desse mundo, né? É o que eu penso o tempo inteiro. Quando eu penso em deixar a Evelyn com alguém, eu penso, poxa, eu vou preparar o alimentinho dela, entendeu? Eu vou querer que essa pessoa entregue o alimento. E às vezes nem eu consigo dar, porque a Evelyn... eu vou lá, coloco uma bananinha, corto pra ela, às vezes ela come, às vezes ela não, entendeu? Então a gente já fica preocupado. Agora imagine uma pessoa que vai ficar com ela, entende? Eu quero que realmente essa pessoa entregue do jeito que eu entregaria esse trabalho, do jeito que eu cuidaria dela, né? E, sabe, quando é o outro que tá fazendo, é totalmente diferente do que você faz. E aí você vai ter que
ressignificar várias coisas da sua vida, vai deixar de fazer um monte de coisa, querendo ou não, porque você quer entregar o melhor pro seu filho, né? Você quer, sei lá, você vai ter que ser fiel ao que você acredita. Outros vai pensar, poxa, não tem problema. Tem problema deixar com isso, com aquilo, que confia plenamente. Cara, você é demais, quero ter essa sua segurança. Já eu, de verdade, cara, tô trabalhando na minha cabecinha aqui o tempo inteiro. Depois de um ano, gente, eu tô começando a trabalhar isso, porque em prol, é bom pra ela e bom pra mim também, no que eu estou acreditando. Né? Porque querendo ou não, nossos filhos, a gente tem filhos, mas não é nosso pra sempre. Eu sei que é muito cedo pra falar disso. Poxa, ela só tem 1 ano de vida, ela é totalmente dependente de mim e vai ficar até bastante tempo, mas depois disso, com certeza, eu acho que as crianças têm que ser independentes, têm que correr atrás do seu, né? Enfim. É isso, gente. Eu espero que esse bate-papo aqui sobre maternidade tenha, sei lá, se você, sei lá, sabe, se você se identificou com alguma coisa, comenta aqui embaixo. Gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. E é isso, muito obrigado aqui, porque mais ou menos foi um desabafo. Um desabafo de uma mãe que, como qualquer outra aí, como vocês, passa, né, isso no dia a dia, com tantas preocupações, com tantos medos, com tantos receios, que é isso que é a maternidade, mas ao mesmo tempo a gente ama tanto nossa joia preciosa, né? A gente protege com a maior garra, com unhas e dentes, a gente busca o que a gente deseja pra nossa vida, então, querendo ou não, eles é uma força, né? Nosso bebezinho é uma força pra gente buscar aquilo que é os nossos ideais. É isso. Um super beijo para todas vocês, mamães, e até o próximo vídeo. Tchau!